Quando entrei naquele tribunal, meus pais já estavam sorrindo sorrisos frios e vitoriosos, os mesmos que um dia me aterrorizavam quando criança. Eles achavam que já haviam vencido antes mesmo do julgamento começar. Afinal, quem acreditaria em mim? A filha que eles abandonaram há 20 anos, contra eles os pais glamourosos e adorados por todos na televisão. Mas desta vez, o jogo era diferente. Meu avô, o único que realmente me amou, havia morrido, deixando toda a sua fortuna bilionária para mim. E agora, as mesmas pessoas que me deixaram chorando na porta dele estavam me processando por isso, enquanto eu permanecia diante do juiz. Meu coração batia forte. Então ele levantou o olhar, me observando por um longo momento. De repente, seus olhos se arregalaram. Espere, disse ele, com a voz trêmula. Você é ela? A sala ficou em silêncio. As expressões arrogantes dos meus pais se partiram, porque perceberam que a verdade estava prestes a destruir a mentira perfeita que haviam construído. Eu tinha 5 anos no dia em que meus pais desapareceram da minha vida. O sol em Santa Bárbara era cruel naquela tarde forte, quente, queimando tudo que tocava, menos a parte de mim que ficou gelada. Minha mãe, Vitória, ajoelhou-se diante de mim com seu vestido branco de verão. O perfume dela era pesado lilás e mentiras. Seja boazinha para o vovô, está bem, querida, disse ela, forçando um sorriso. O batom era vermelho demais, os olhos secos demais. Meu pai, Charles, estava ao lado do carro, batendo impaciente no capô. Vic, vamos logo. Vamos perder o voo. Voo? Perguntei, segurando a barra do vestido dela. Para onde vocês vão? Posso ir junto? Ela congelou por um instante. É só uma viagenzinha, meu amor. Voltaremos antes que você perceba. Mas mesmo aos 5 anos eu ouvi o tremor na voz dela. Ela não me abraçou. Beijou o ar perto da minha bochecha, e seus brincos roçaram no meu rosto. Então ela se virou e foi embora, os saltos batendo no chão como uma contagem regressiva. A porta do carro bateu, os pneus giraram sobre o cascalho, e o conversível prateado desapareceu por trás dos altos portões de ferro. Corri atrás até meus pulmões queimarem, até minhas perninhas cederem. O cheiro de poeira e gasolina encheu meu nariz. Gritei por eles, mas a única resposta foi o vento e o choro distante das gaivotas. Então uma mão repousou no meu ombro firme, quente, reconfortante. Vovô Henry se ajoelhou ao meu lado. Ele não era o tipo de homem que falava às pressas. Cada palavra sua carregava o peso da verdade. Seus olhos cinzentos se suavizaram enquanto ele limpava a terra dos meus joelhos. Eles não sabem o que perderam, minha querida, murmurou ele, com a voz trêmula. Mas você, ele pausou, levantando meu queixo para que eu olhasse em seus olhos, você nunca mais será indesejada. Ele me pegou nos braços como se eu não pesasse nada e me levou de volta à mansão. Lembro-me de encostar a cabeça em seu ombro, ouvindo o batimento firme do coração dele. Foi a primeira vez naquele dia que me senti segura. Naquela noite, sentei-me na enorme cozinha, balançando as pernas no banco alto enquanto ele mesmo me preparava chocolate quente sem empregados, só ele. Você gosta com marshmallows extras, né? Perguntou, com um pequeno sorriso. Assenti, entre as lágrimas que não paravam de cair. Quando ele me colocou na cama, a casa parecia grande demais, o silêncio profundo demais. O tic-tac do relógio do vovô soava como passos que jamais voltariam. Eles vão voltar para me buscar, sussurrei. Ele hesitou por um instante, depois passou a mão com carinho no meu cabelo. Algumas portas, minha querida Emma, quando se fecham, devem permanecer fechadas. Antes de apagar o abajur, acrescentou em voz baixa. Mas você nunca mais vai precisar correr atrás do amor. A partir de agora, ele vive bem aqui. E enquanto as sombras se alongavam pelo quarto, apertei a mão dele e acreditei. Foi naquela noite que parei de esperar pelos meus pais e comecei a pertencer a alguém que nunca me abandonaria. A vida com o vovô Henry não tinha nada a ver com os filmes sobre bilionários. A mansão dele ficava nos penhascos de Santa Bárbara, de frente para o Pacífico, como uma fortaleza silenciosa. Mas lá dentro, não havia festas glamourosas nem uma equipe correndo de um lado para o outro. Havia estrutura, disciplina e, acima de tudo, propósito. Ele me acordava às 6 em ponto, todas as manhãs. Vamos, Emma, dizia batendo de leve na porta.
O mundo não espera pelos preguiçosos. Eu me arrastava até a cozinha, onde ele já estava sentado com seu café preto e o jornal aberto sobre o balcão de mármore. Leia isso, apontava para as manchetes. Depois me diga o que eles não estão dizendo. No começo, eu não entendia. Era só uma menina tentando terminar o cereal. Mas com o passar dos anos, aprendi a verdadeira lição: nunca aceite uma história pelo valor aparente. A verdade, segundo ele, sempre vive debaixo da superfície e às vezes é preciso cavar fundo na sujeira para encontrá-la. Ele era o fundador da Whitmore Industries, uma empresa global de transporte e logística que conectava continentes. Mas, para ele, o império importava menos do que a integridade. O dinheiro, ele dizia, é como água salgada: quanto mais você bebe, mais sede sente. Então certifique-se de que sua sede é pelas coisas certas. Observei como as pessoas o tratavam. Políticos apertavam sua mão. Advogados pediam seu conselho. E os funcionários temiam decepcioná-lo. Mesmo assim, ele nunca foi cruel, apenas firme, justo e honesto. Quando eu tinha 10 anos, ele me levou ao seu escritório pela primeira vez. As torres de vidro do centro da cidade brilhavam sob o pôr do sol. Lá dentro, todos o cumprimentavam com respeito e me olhavam com curiosidade. Esta é minha neta, apresentou com orgulho. Um dia, ela fará perguntas mais difíceis do que todos vocês. Lembro-me de sorrir timidamente enquanto ele colocava a mão sobre o meu ombro. Não era sobre me preparar para o poder, era sobre me ensinar a enxergar o mundo com clareza. Todo fim de semana, ele me levava ao centro comunitário que financiava. Enquanto outros bilionários faziam doações por publicidade, o vovô ficava horas ajudando crianças a ler ou ensinando-as a equilibrar um talão de cheques. Poder não significa nada, sussurrava para mim, se você o usa apenas para subir sozinho. Aos 16 anos, reencontrei o rosto dos meus pais, dessa vez na TV. Eles riam em um tapete vermelho em Los Angeles, promovendo um reality show sobre segundas chances. Lembro-me de segurar o controle remoto com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Vovô entrou na sala em silêncio, observando a tela. Você sente falta deles? Perguntou. Eu queria dizer que sim, mas, em vez disso, sussurrei. Não mais. Ele assentiu lentamente. Bom. Sentir falta de quem te deixou é como ficar olhando para portas fechadas. Assim, você nunca percebe as que estão abertas. Naquela noite, ele me deu o primeiro presente verdadeiro da minha vida, um antigo diário de couro. Para a sua verdade, disse ele. Um dia, o mundo vai tentar reescrevê-la. Não deixe. Naquele momento, eu não percebi, mas aquele diário um dia me salvaria no mesmo tribunal onde meus pais tentariam me destruir. Na manhã em que meu avô morreu, o mundo parecia errado. O ar estava quieto demais, o oceano, silencioso demais. Eu o encontrei em seu escritório, caído sobre a mesa, os óculos de leitura ainda apoiados nas páginas abertas de seu diário. A última coisa que ele havia escrito era apenas uma linha. A verdade, nas mãos erradas, se transforma em veneno. Não chorei de imediato. Fiquei ali, parada, entorpecida, olhando para o homem que tinha sido o meu mundo, o homem que havia substituído tudo que eu perdi. Quando o luto finalmente chegou, veio como uma tempestade, rasgando tudo por dentro. O funeral reuniu metade da cidade. Bilionários, juízes, ex-presidentes, todos queriam ser vistos prestando homenagem a Henry Whitmore, o homem que construiu um império com honestidade. Mas tudo o que eu queria era mais uma hora com ele. Mais uma lição. Mais uma xícara de chocolate quente numa noite de chuva. Foi então que eu os vi, meus pais, de pé, na primeira fileira. Vestidos de preto, roupas de grife, óculos escuros escondendo as expressões. Minha mãe, Vitória, chorava em um lenço de renda. Mas mesmo de longe, eu sabia que as lágrimas eram falsas. Meu pai, Charles, parecia entediado, como se preferisse estar em qualquer outro lugar. Quando a cerimônia terminou, eles se aproximaram de mim pela primeira vez em 22 anos. Emma, disse minha mãe suavemente, inclinando a cabeça, você está tão crescida. Dei um passo para trás. Você lembrou meu nome. Impressionante. O sorriso dela vacilou. Somos família. Devíamos nos reconectar. Família? Repeti.
Vocês me deixaram com ele como se eu fosse uma bagagem que não queriam carregar. O maxilar de Charles se contraiu. Você sempre foi dramática. Antes que eu pudesse responder, o advogado de Henry, Sr. Samuel Briggs, chamou todos para o escritório da mansão para a leitura do testamento. Os convidados murmuravam, curiosos. Meu coração batia tão forte que eu o sentia nas costelas. Samuel pigarreou e começou. O falecido juiz Henry Whitmore deixa todos os seus bens incluindo a mansão Whitmore, as empresas e os ativos líquidos para sua neta, Emma Whitmore. A sala ficou em silêncio. Minha mãe engasgou. Isso é impossível. Charles bateu a palma da mão na mesa. Ele estava velho. Não sabia o que estava fazendo. Mas Samuel continuou, firme. Ele também deixou uma nota para o filho e a nora. Ela diz: aqueles que abandonam a verdade em busca de conforto já renunciaram à sua herança. Os lábios de Vitória se entreabriram, a voz dela tremia. Ele não pode fazer isso. Somos seus filhos. Samuel olhou diretamente para ela. Ele já deu a vocês tudo o que realmente importava, uma chance de serem pessoas decentes. Vocês desperdiçaram. Fiquei imóvel, os dedos cravados na beira da mesa. Nunca tinha visto meus pais tão expostos despidos do glamour, sem o charme ensaiado. Quando a multidão começou a se dispersar, a máscara da minha mãe finalmente se quebrou. Você vai se arrepender disso, Emma sibilou ela, o rosto tenso. Você não merece nem o cheiro do que ele construiu. Encarei-a firmemente. Nem você. Do lado de fora, o vento do mar uivava através dos portões da propriedade, espalhando pétalas brancas dos arranjos fúnebres. Foi ali que percebi que o luto e a ganância muitas vezes chegam de mãos dadas. E, em algum lugar, juro que quase pude ouvir a voz do vovô ecoando. Fique firme, Emma. A verdade tem braços longos e sempre alcança de volta. Tudo começou com um envelope grosso e branco deixado na minha porta. Sem remetente apenas meu nome escrito em letras fortes e familiares, Emma Whitmore. Rasguei o envelope, esperando encontrar mensagens de condolência. Mas meus olhos congelaram na primeira linha. Notificação de ação civil Charles e Vitória Whitmore versus Emma Whitmore. Alegação de influência indevida. Por um momento, fiquei sem ar. Minhas mãos tremiam tanto que deixei os papéis caírem no chão. Meus próprios pais estavam me processando, me acusando de manipular meu avô para que ele me deixasse tudo. A mídia descobriu em poucas horas. Ao anoitecer, as manchetes já dominavam a internet. Neta de bilionário é processada pelos próprios pais por herança de 6 bilhões. Paparazzi se instalaram do lado de fora dos portões. Flashes cortavam a escuridão como tiros. Meu advogado, Robert Reis, me ligou logo cedo na manhã seguinte. Sua voz era calma, estável, o tipo de tom que só vem de quem passou décadas lidando com o caos. Emma, eles estão agindo rápido. Os advogados deles entraram com o processo no condado de Los Angeles. Claro que sim, murmurei. Meu pai sempre teve influência lá. Sempre teve, respondeu Robert, só nunca onde realmente importava. Mais tarde, quando nos encontramos em seu escritório, ele deslizou os documentos em minha direção. Eles estão alegando que você isolou seu avô nos últimos meses de vida. Dizem que controlava o acesso, interferia nos médicos e o coagiu a alterar o testamento. Ri, amargamente. Controlava o acesso. Ele é que estava me protegendo deles. Robert suspirou. Emma, já vi muitas disputas feias por herança, mas processar o próprio filho? Isso é outro nível. Eles não são meus pais, respondi baixinho. São estranhos que compartilham meu sangue. Mesmo assim, não consegui parar de pensar nas últimas semanas do vovô, os jantares silenciosos, o sorriso cansado, o jeito como a mão dele tremia ao assinar cartas. Será que ele sabia que eles viriam atrás de mim? Talvez por isso tenha deixado o diário. Talvez aquele tenha sido o aviso dele. 2 dias depois, uma repórter de tabloide me abordou na saída de um café. Emma, é verdade que você lavou o cérebro do seu avô? Que o ameaçou? Parei, virei-me para as câmeras e respondi com firmeza. Se amar o homem que me criou é um crime, então sou culpada. Na manhã seguinte, meu telefone tocou o número bloqueado.
Está aproveitando sua fama? A voz da minha mãe soou, aveludada e venenosa. Por que está fazendo isso? Perguntei. Porque você pegou o que era nosso, disse friamente. Roubou nossa vida. Agora nós vamos tirar a sua. E desligou. Naquela noite, sentei sozinha no escritório, encarando a velha escrivaninha do vovô, a mesma onde ele me ensinou a ler documentos jurídicos. A foto dele permanecia ao lado do diário de couro. Abri o diário, passando os dedos sobre a caligrafia desbotada. Quando a verdade for posta à prova, permaneça firme. Deixe que ataquem. Eles só se ferirão a si mesmos. Fechei o livro e soltei o ar devagar. O medo ainda estava ali, mas por baixo dele ardia algo mais forte: determinação. Eles queriam guerra. Então, haviam acabado de declará-la contra a vitimória errada. O dia da primeira audiência amanheceu sob um céu machucado, nuvens cinzentas e pesadas pressionando o horizonte de Los Angeles. Repórteres se alinhavam nos degraus do tribunal como urubus à espera de algo que morresse. Talvez fosse minha reputação. Talvez a deles. Lá dentro, o ar tinha cheiro de madeira polida e tensão. Meus pais estavam sentados à mesa dos autores, perfeitamente montados para as câmeras, minha mãe em um vestido preto ajustado, meu pai em um terno azul marinho sob medida. Eles não pareciam uma família de luto. Pareciam atores ensaiando uma vingança. Quando entrei, um murmúrio percorreu a galeria. É ela, a neta. Ouvi alguém sussurrar. O som dos meus saltos ecoava no chão de mármore, cada passo firme, embora minhas mãos tremessem por dentro. Robert se inclinou e sussurrou. Fique calma, Emma. Deixe as provas falarem por você. No banco do juiz, estava um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhos afiados, cheios de experiência. Juiz Marcus Nolan. Sua presença preenchia a sala antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Quando nossos olhos se encontraram, algo brilhou em seu rosto: reconhecimento, incredulidade, talvez ambos. Ele tirou os óculos lentamente. Senhorita Whitmore, disse ele, com uma voz mais suave do que eu esperava. Poderia se aproximar do banco por um momento? Meu estômago se revirou quando dei os primeiros passos. O tribunal silenciou. Quando parei diante dele, o juiz me observou por um longo tempo, até murmurar, quase para si mesmo. Você é a neta de Henry Whitmore? Sim, meritíssimo, respondi. Ele assentiu, e sua expressão mudou de surpresa para um respeito solene. Fui assistente do seu avô há muitos anos. Ele me disse uma vez: se minha neta um dia estiver no seu tribunal, ouça com atenção porque ela estará dizendo a verdade. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Atrás de mim, vi a compostura da minha mãe se desfazer, o maxilar do meu pai se contraiu. O juiz Nolan endireitou-se. Prossigam, disse ele. Mas seu tom carregava um subentendido que o advogado dos meus pais percebeu claramente. A integridade ainda significava alguma coisa ali. O advogado deles, um homem elegante chamado Elliot Graves, não perdeu tempo em atacar. Meritíssimo, começou, com voz suave e ensaiada, esta jovem mulher alienou sistematicamente seu avô idoso, restringiu suas comunicações e manipulou o planejamento de sua herança. Provaremos que suas ações foram fraudulentas. Robert se levantou com calma. A defesa dá boas-vindas à oportunidade de refutar cada palavra, meritíssimo. Graves sorriu, frio. Ela está bem tranquila para alguém acusada de roubar $1 bilhão. Olhei diretamente em seus olhos e respondi, com voz firme. Tranquilidade não é culpa, Sr. Graves. É confiança na verdade. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Até mesmo a boca do juiz Nolan pareceu se curvar em um leve, contido sorriso. E assim, enquanto o julgamento começava, eles tentaram de tudo. E-mails distorcidos, cartas mal interpretadas, declarações escolhidas a dedo de antigos funcionários, eles tentaram de tudo. Mas, a cada golpe, Robert contra-atacava com provas documentadas, cronogramas precisos e testemunhas leais ao nome do meu avô. Mesmo assim, o pior momento veio quando minha mãe subiu ao banco das testemunhas. Sua voz tremia na medida certa. Só queríamos nos reconectar com nossa filha, disse ela entre lágrimas, enxugando os olhos com delicadeza. Mas a Emma, ela nos afastou. Ela isolou o papai.
Só estávamos tentando proteger o legado dele. Suas palavras escorriam como veneno. E eu quase podia ouvir o aviso do vovô ecoando em minha cabeça. A verdade, nas mãos erradas, vira veneno. Mas, ao observar a expressão do juiz endurecer, percebi uma coisa. Veneno só faz efeito se for engolido e eu não ia engolir o deles. No segundo dia da audiência, o tribunal parecia um campo de batalha. O advogado dos meus pais desfilava pelo chão como um pavão, brandindo papéis e dramatizando cada frase como se estivéssemos em um reality show jurídico. Mas eu não estava ali para me apresentar. Eu estava ali para acabar com aquilo. Robert se levantou devagar, ajeitando a gravata. Meritíssimo, disse com voz calma, porém firme. A defesa gostaria de apresentar provas adicionais, avaliações médicas, depoimentos de testemunhas e a correspondência pessoal do falecido juiz Whitmore. No instante em que a palavra correspondência saiu de sua boca, minha mãe ficou rígida. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. O juiz Nolan fez um gesto com a mão. Prossiga. Robert entregou um arquivo grosso ao juiz e então olhou para mim. Senhorita Whitmore, por favor, suba ao banco das testemunhas. Meu coração disparou enquanto eu caminhava até lá, os saltos ecoando no mármore. Eu havia ensaiado aquele momento centenas de vezes. Mas, quando me sentei e encarei meus pais, as duas pessoas que me deram a vida e depois tentaram destruí-la, minha garganta se apertou. Robert colocou a primeira carta na tela de evidências. A caligrafia firme e elegante do meu avô apareceu em letras nítidas. A minha querida Emma. Você nunca foi uma obrigação. Foi uma escolha. Se um dia se encontrar diante daqueles que a abandonaram, não os odeie. Deixe que a verdade a defenda. Ela sempre o fará. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O rosto impecavelmente maquiado da minha mãe vacilou. Meu pai abaixou a cabeça, o maxilar travado. Robert continuou. Essas cartas abrangem 10 anos, cada uma confirmando a lucidez mental do juiz Whitmore, seu afeto e sua decisão deliberada de confiar à neta o controle de sua herança. O advogado da acusação levantou-se de imediato. Protesto, meritíssimo. Essas supostas cartas são emocionalmente manipulativas. Não provam nada. Protesto negado, respondeu o juiz Nolan, firme. A intenção do falecido é exatamente o ponto em questão. Continue, Sr. Reis. Robert me deu um pequeno aceno. Era o meu sinal. Peguei o diário de capa de couro que o vovô me dera quando completei 16 anos. As páginas estavam gastas, a lombada rachada pelo tempo. Isto, disse baixinho, era o diário do meu avô. Ele escreveu nele todas as noites até a semana em que morreu. Fim da citação. Virei até a última página. A tinta estava fraca, mas firme. Meu filho e sua esposa vivem de aparências. Minha neta vive da verdade. A herança deve ir para ela não como recompensa, mas como proteção. Ela carrega a minha consciência, onde eu já não posso mais carregá-la. O silêncio que se seguiu foi denso, sagrado. A máscara da minha mãe finalmente se quebrou. Ele estava doente. Gritou ela, levantando-se bruscamente. Ele não sabia o que dizia. Ela o manipulou. O juiz Nolan bateu o martelo com força. Senhora Whitmore, sente-se. Agora. O eco da sua voz reverberou pelas paredes de madeira antes de se dissolver no ar. Olhei para ela, a mulher que me deu a vida, mas nunca me enxergou de verdade, e disse baixinho. Ninguém o manipulou, mãe. Ele só finalmente viu quem você realmente era. E, ao dizer isso, pela primeira vez em anos, senti que voltava a ser a neta dele, não o peão deles. O terceiro dia do julgamento foi o mais longo da minha vida. Cada respiração, cada sussurro, cada rangido de cadeira ecoava na minha cabeça como trovão. Sentei-me à mesa da defesa, as mãos entrelaçadas com força no colo, o olhar fixo à frente. Do outro lado, meus pais cochichavam com o advogado deles, os sorrisos de confiança agora quebradiços, tensos. O juiz Nolan entrou na sala, a toga balançando, o rosto impassível. A plateia silenciou de imediato. Ele se sentou, folheou os papéis à sua frente, então, olhou para mim. Por um breve instante, juro que vi algo como orgulho em seu olhar.
Este tribunal começou ele, com voz calma e precisa analisou todas as provas, depoimentos e correspondências do falecido juiz Henry Whitmore. Sua voz cortava as mentiras sem precisar se elevar. O que vejo diante de mim não é um caso de manipulação, continuou. É um caso de ganância fora de lugar. Um murmúrio percorreu a sala. O maxilar do meu pai se contraiu. As mãos da minha mãe começaram a tremer. Os autores, prosseguiu Nolan, não conseguiram apresentar nenhuma prova de que a Ré tenha exercido influência indevida. Pelo contrário, as próprias cartas do falecido, os relatórios médicos e o testamento demonstram clareza de pensamento e intenção deliberada. Ele fez uma pausa, o olhar percorrendo meus pais. Portanto, este tribunal nega integralmente as alegações dos autores. O testamento do juiz Whitmore permanece válido. A propriedade pertence à senhorita Emma Whitmore. Por um instante, houve apenas silêncio. Depois, um coro de suspiros e o som frenético de canetas e câmeras. Mas eu não me movi. Fiquei ali, imóvel, o coração pulsando nos ouvidos. O juiz Nolan olhou diretamente para meus pais. A justiça, disse-lhe claramente, não se alinha ao sangue. Ela se alinha à verdade. Meu pai tombou na cadeira, como se as palavras o tivessem atingido fisicamente. Minha mãe fitava o chão, os lábios entreabertos, sem conseguir falar. O martelo desceu com um único estalo seco, o som do fim de uma guerra. Quando finalmente me levantei, meus joelhos quase cederam. Robert tocou meu ombro com leveza. Acabou, sussurrou ele. Você conseguiu. Mas não parecia vitória. Pelo menos, não do tipo que as pessoas imaginam. Parecia vazio, como estar entre ruínas depois que o fogo se apaga. Quando me virei para sair, a mão da minha mãe agarrou meu pulso. Suas unhas cravaram na minha pele. Você acha que isso te faz melhor do que nós? Sibilou ela. Você vai se arrepender, Emma. Vai acabar sozinha, igual a ele. Encarei seus olhos calma, mas firme. Prefiro estar sozinha do que vazia, respondi, soltando-me. Lá fora, a luz do sol me atingiu como uma chama purificadora. A multidão avançou, microfones apontados para mim, perguntas se sobrepondo. Como se sente ao vencer? O que vai fazer com o dinheiro? Parei nos degraus do tribunal, o vento da Califórnia bagunçando meu cabelo. Não era sobre dinheiro, disse baixinho, só o suficiente para que as câmeras captassem. Era sobre a verdade. Naquela noite, sentei ao lado do retrato do vovô, com os papéis do veredito ao meu lado, e sussurrei. Você tinha razão. A verdade realmente tem braços longos. E hoje, ela finalmente me alcançou. Semanas se passaram após o julgamento, mas a paz não veio facilmente. Os repórteres logo seguiram para o próximo escândalo. Mesmo assim, o silêncio que ficou era ensurdecedor. A propriedade agora era legalmente minha. A mansão nos penhascos, as empresas, o legado. Mas sem o vovô, tudo parecia um museu de fantasmas. Todas as noites, eu caminhava pelos longos corredores cheios de retratos dele, ouvindo ecos de sua voz nos rangidos do assoalho. O poder não vale nada se você não consegue dormir com a própria consciência. Pela primeira vez, dormi sem medo, mas não sem dor. Então, numa noite tardia, enquanto o sol se dissolvia no Pacífico e o céu se pintava em tons de carmesim, meu telefone tocou. Na tela, um número desconhecido. Hesitei antes de atender. Alô? Um silêncio breve, depois, uma voz trêmula. Emma. Era meu pai. Por um instante, fiquei sem ar. O mesmo homem que havia gritado comigo no tribunal agora soava pequeno, frágil. Eu li o diário, disse-lhe baixinho. As palavras do seu avô. Eu não queria acreditar, mas não consegui parar. Sua voz se quebrou. Ele escreveu que eu me perdi. Que deixei de ser filho dele muito antes de ele escrever o testamento. Fechei os olhos. Ele também escreveu que nunca é tarde demais para fazer o que é certo, continuei. Ele respirou fundo, com dificuldade. Eu não mereço perdão, Emma, mas precisava que você soubesse que sinto muito. Por tudo. Por ter te deixado, por ter te culpado, por ser o tipo de pai que ele te alertou que eu seria. A confissão dele pairou no ar frágil, sagrada.
Por um longo momento, nenhum de nós falou. Olhei pela janela para o jardim mesmo que o vovô plantara para a vovó, décadas atrás, e senti o vento mover as rosas. Eu não sei se posso te perdoar, sussurrei. Mas sei que o vovô gostaria que eu tentasse. Eu aceito isso, disse-lhe suavemente. É mais do que mereço. Antes de desligar, ele acrescentou. Você me lembra ele, sabia? Do jeito como enfrenta o mundo. Quando a ligação terminou, fiquei ali por muito tempo, olhando o horizonte. O mundo estava quieto de novo, não pesado, mas em cura. Saí para o jardim descalça, a grama fria sob meus pés. O sol já havia mergulhado no mar, deixando um brilho âmbar suave sobre a propriedade. Em minhas mãos, eu segurava o velho diário do vovô. Virei até a última página, onde suas palavras finais estavam escritas, em tinta quase apagada. A verdadeira justiça não se encontra nas salas de tribunal, mas nos corações daqueles que continuam acreditando nela. Sorri através das lágrimas que finalmente vieram. Eu acredito, vovô, sussurrei. Sempre acreditarei. E em algum lugar no vento, quase pude ouvir sua resposta calma, orgulhosa e suave. Então agora eu posso descansar, minha menina. Enquanto a brisa do oceano passava pelas rosas, percebi algo profundamente bonito. A justiça havia sido feita. Mas o perdão, esse era o verdadeiro legado.